Para tudo o que você está fazendo e preste atenção nesse vídeo, porque neste exato momento, dentro do seu intestino, pode estar acontecendo um problema que é considerado a maior porta de entrada para doenças graves, como câncer, diabetes e até mesmo Alzheimer. E é provável que você nunca tenha ouvido falar desse problema que pode destruir a sua saúde se você não cuidar ou prevenir o quanto antes. Eu vou listar agora para você 21 sintomas que indicam que você está com este problema, que é um vazamento no seu intestino. E se você estiver pelo menos 3 sintomas que estão acontecendo já há algum tempo, não pare de assistir esse vídeo em hipótese alguma, porque é um forte indício que você está com este problema de saúde. Pegue uma caneta e um papel ou anote em algum lugar para listar o quantos e quais esses sintomas você tem. Pronto? Então vamos lá? Barriga estufada, com inchaço abdominal, gases, falta de energia, ansiedade, dificuldade para emagrecer, extrema facilidade para ganhar peso, dor abdominal, imunidade baixa, fome excessiva, desejo intenso por açúcar, constipação, diarreia, insônia, dores de cabeça frequente, digestão lenta, sentimento deprimido, arrotos constantes, confusão mental, língua branca, candidíase de repetição, alergias na pele. Você marcou mais de 3 sintomas e sofre com eles há muito tempo ou anos e sempre que tentou tratá-los de uma maneira individual, nunca resolveu? Então preste atenção nesse vídeo e assista esse vídeo até o final, porque é um forte indício que você está com esse vazamento no seu intestino, que foi comprovado que pode gerar doenças como câncer intestinal, Parkinson, Alzheimer, obesidade, alergia a diversos alimentos como intolerância à lactose ou glúten, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, diabetes tipo 2 e doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, tireoidite de Hashimoto e psoríase, ansiedade e até mesmo depressão. Eu, mesmo sendo nutricionista formada desde 2005, sofria com esse vazamento no intestino e nem sabia disso. Os sintomas que eu sentia eram dores de cabeça, gases, ansiedade, dificuldade para emagrecer e falta de energia. E mesmo que eu fizesse dietas, tomasse remédios e fizesse vários tratamentos específicos, parecia que eu nunca resolvia esses problemas. Até que um dia eu fui ao médico e descobri que eu tinha nódulos na minha tireoide. E eu estava desenvolvendo tireoidite de Hashimoto, uma das doenças causadas por esse vazamento no intestino. O médico me falou que se os nódulos crescessem, faria punção e, se necessário, uma retirada da tireoide. Quando eu retornei ao médico pouco tempo depois, foi constatado que os meus nódulos cresceram muito rápido. Precisei fazer uma punção por suspeita de nódulos malignos, câncer. E o médico me falou que a velocidade que os nódulos estavam crescendo, eu teria uma grande chance de fazer uma cirurgia dentro de poucos meses para retirar a tireoide. Sabe o pior? O médico me disse que dietas, atividades físicas e suplementos não iriam me ajudar. Basicamente, o que ele me disse foi: espera a doença evoluir para passar a faca. Foi nesse momento que minha ficha caiu e eu resolvi ir em busca de conhecimento ao invés de aceitar. E durante os estudos, eu descobri informações que salvaram a minha vida e que eu vou compartilhar com você agora. Por isso, se você marcou mais de 3 sintomas, peço que você fique até o final para que você consiga acabar com todos esses sintomas que você marcou, que sente, e evitar desenvolver essas doenças graves, como quase aconteceu comigo. O que eu descobri que salvou a minha vida é: a saúde do intestino está ligada à saúde como um todo, porque o intestino é conectado com quase todos os órgãos e tecidos. Eu vou tentar ser clara, direta e o mais rápida possível para que você entenda isso. Primeiro, você tem que entender que o nosso intestino tem algumas funções além de armazenar as fezes. Ele tem a função de absorver os nutrientes, auxiliar na digestão, na produção de hormônios da felicidade, do prazer, do bem-estar e ainda tem a função de auxiliar no nosso sistema imunológico. Outra coisa que você tem que entender é: nós, seres humanos, somos compostos de 90% de bactérias e os outros 10% são células. E 80% dessas bactérias estão dentro do nosso intestino, junto com alguns tipos de fungos, micro-organismos, protozoários e vírus. Esse conjunto de micro-organismos no intestino são chamados de microbioma. Falando especificamente das bactérias, temos
dois tipos: as bactérias boas e as bactérias ruins. O ideal é que as bactérias boas estejam em maior quantidade e maior diversidade do que as bactérias ruins para que seu intestino esteja saudável. O problema acontece quando as bactérias ruins estão em excesso, porque acontece um problema chamado de disbiose. E agora você vai entender por que a maioria das pessoas hoje em dia tem disbiose. A primeira principal causa da disbiose é entrar em contato com xenobióticos, que nada mais são que substâncias que o nosso corpo não reconhece. Ou seja, tudo que tem química. Alguns exemplos são alimentos industrializados, ou seja, alimentos que têm corantes, espessantes, aromatizantes, conservantes, e remédios, que nada mais são que fórmulas químicas. E entenda que nosso corpo reconhece o que Deus nos deu, não o que o homem criou. E alimentos industrializados e remédios são substâncias químicas criadas pelo homem. Logo, destroem as bactérias boas. E com o intestino desprotegido, ocorrem oportunidades para as bactérias ruins se reproduzirem em maior quantidade. E a segunda principal forma de desenvolver disbiose é tendo um estilo de vida inadequado, com falta de gerenciamento do estresse, sono inadequado, falta de atividade física. O excesso de estresse, falta de sono e sedentarismo alteram o pH intestinal, deixando o intestino favorável para o crescimento das bactérias ruins. Ou seja, se você consome bastante alimentos industrializados, toma muito remédios, vive estressada, não dorme direito e nem pratica atividade física, é isso que te levou a desenvolver a disbiose. E quando você tem disbiose, as bactérias ruins que estão em excesso começam a liberar várias toxinas no intestino. E é aí que começam os primeiros problemas de saúde. Essas toxinas vão atrapalhar as funções do intestino de produzir hormônios, absorver os nutrientes e auxiliar o sistema imune. Isso vai fazer com que você sinta alguns desses sintomas: falta de energia, falta de disposição, imunidade baixa, tontura, fraqueza e também começar a gerar problemas no próprio intestino. Então, você passa a sofrer com gases, barriga estufada, intestino preso, dor abdominal, digestão lenta, diarreias constantes, arrotos constantes e com o tempo essas toxinas em excesso causadas pela disbiose podem causar doenças intestinais, como câncer intestinal, doença de Crohn, alergia a diversos alimentos como intolerância à lactose ou glúten e síndrome do intestino irritável. Talvez você já tenha desenvolvido algumas dessas doenças, mas a disbiose não vai prejudicar apenas o seu intestino. Lembra que eu te falei que o nosso intestino tem conexão com todos os órgãos e tecidos como a pele? Então, quando o intestino está saudável, ele absorve os nutrientes através da parede intestinal e envia para todos os órgãos do nosso corpo. Ou seja, o intestino saudável vai fazer que todos os órgãos estejam saudáveis, mas o excesso de toxinas gerados pelas bactérias ruins vão começar a gerar uma inflamação na parede do intestino. Se você é sensível, feche os olhos, porque vou mostrar como é uma inflamação intestinal. Essa inflamação intestinal vai começar a abrir pequenos buracos na parede do seu intestino. Esse fenômeno é chamado de leaky gut, conhecido como vazamento intestinal. As toxinas, fragmentos de alimentos, fragmentos de bactérias, vírus e medicações, ou seja, tudo que era para ficar dentro do seu intestino para ser eliminado, começam a passar por esses pequenos buracos, entrando na sua corrente sanguínea e indo para todos os órgãos e tecidos. Ou seja, seu corpo fica todo intoxicado e inflamado e com todos os órgãos afetados. Para você entender de forma muito clara, eu vou te mostrar tudo isso na tela do computador. Por exemplo, o intestino e o cérebro são extremamente ligados através de um eixo intestino-cérebro. Quando ocorre esse vazamento, as toxinas vão passando por esse eixo e causando sintomas como dor de cabeça, ansiedade, sentimento deprimido, confusão mental, insônia, mas esses são os sintomas. Quanto mais tempo desenvolve a disbiose, maior fica esse vazamento, aumentando cada vez mais as chances de gerar doenças como mal de Parkinson, depressão, ansiedade, Alzheimer.
O intestino também tem conexão com o pâncreas. Toda essa sujeira, toxinas, passam através desse vazamento indo para a corrente sanguínea. E quando chega no pâncreas, atrapalha a produção de insulina. Ou seja, você fica com mais açúcar no sangue, o que vai resultar em mais células de gordura, fazendo com que você ganhe peso com mais facilidade. E com muito açúcar no sangue, o hormônio que queima a gordura não é ativado com tanta eficiência, por isso a dificuldade para emagrecer. Se você tem desbiose, você pode se matar na academia, fazer a dieta que for, ficar com pensamentos positivos, nada vai adiantar se você não tratar a desbiose. Ou com muito esforço você até pode emagrecer, mas não vai estar saudável, além de ter muita facilidade para ganhar peso tudo de novo. E com o acúmulo de gorduras, você pode desenvolver uma obesidade. E com o desgaste do pâncreas, pode te levar a um quadro de diabetes. O intestino também tem conexão com os seus tecidos. Como ele dá os sinais através dos tecidos? Espinhas, língua branca, candidíase de repetição, psoríase, lúpus, renite, sinusite. O intestino também tem ligação com suas articulações, podendo causar artrite reumatoide e até fibromialgia. Na ligação do intestino com a tireoide, pode causar hipotireoidismo, hipertireoidismo e tireoidite de Hashimoto. Eu, por exemplo, senti os sintomas de dor de cabeça frequente, falta de energia, facilidade para ganhar peso, dificuldade para emagrecer, ansiedade. E por conta desse vazamento intestinal, eu desenvolvi tireoidite de Hashimoto e com o risco de desenvolver câncer. Mas graças a Deus, eu descobri tudo isso que estou te contando e me preveni enquanto eu tinha tempo. E você deve estar se fazendo a mesma pergunta de quando eu descobri tudo isso. Por que eu nunca ouvi falar desse problema? Por que nenhum médico me falou sobre esse problema? Por um simples motivo. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Porque os remédios tratam os sintomas e não a causa do problema. Sendo que a causa da maioria das doenças e a causa de todos esses sintomas que você sente está no intestino. E quem disse isso não sou eu. Hipócrates, considerado o pai da medicina, disse isso em 370 a.C., que a causa de todas as doenças estava no intestino. Agora percebe o porquê a indústria farmacêutica quer esconder de você esse problema? Porque quando você trata a desbiose, o vazamento intestinal vai fechando de forma natural e você para de sentir todos esses sintomas em todo o seu corpo. Logo, você para de comprar remédios. E isso mexe diretamente no bolso deles. E o médico não te falou isso porque, primeiro, a grande maioria nem aprendeu isso na faculdade de medicina. E não é a área do médico tratar a desbiose intestinal, é a área da nutrição fazer isso. E o médico está lá para tratar a doença. Então ele só vai conseguir te ajudar quando você desenvolver uma doença. Enquanto não desenvolve, você fala para ele os sintomas que você sente e ele te entope de remédios, porque ele aprendeu assim na faculdade de medicina. E eu e você sabemos que alguns médicos estão atendendo só para ganhar dinheiro e não para realmente te ajudar a entender o que você está passando. E eu resolvi comprar uma briga com a indústria da farmácia para ajudar pessoas como você que estão cansadas de andar em círculo quando o assunto é saúde, que não entendem qual é a verdadeira causa dos seus problemas de saúde e que não aguentam mais tomar vários remédios por dia e ver a saúde indo embora a cada dia que passa e que querem se prevenir ao invés de esperar a doença chegar. Porque eu tenho certeza que se você tratar a desbiose, você vai acabar com o vazamento intestinal. E acabando com o vazamento intestinal, você vai acabar com todos esses sintomas que você viu ao longo desse vídeo. E vai evitar de desenvolver doenças graves e até mesmo impedir que elas se agravem. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tratei a desbiose, eu parei de sentir os sintomas que eu sentia durante anos. Hoje eu sou uma pessoa menos ansiosa, me livrei da dor de cabeça frequente, destravei o emagrecimento, ganhei muito mais energia, disposição e o melhor de tudo. Meus nódulos pararam de crescer há 3 anos e a função da minha tireoide, que é medido pelo exame TSH, passou de quase 5 para 1,9. A suspeita de câncer não existe mais. Agora que você sabe desse problema e como ele está afetando sua saúde hoje, você deve estar se perguntando: como tratar a desbiose para voltar a ter saúde e qualidade de vida?
O único jeito de se livrar da desbiose é fazendo um tratamento específico com alimentos naturais. Ou seja, você não trata a desbiose com remédios. É impossível, porque o remédio é uma das causas da desbiose. Segundo, você não se livra da desbiose apenas mudando o seu estilo de vida, parando de consumir alimentos industrializados e vivendo uma vida mais saudável. E terceiro, não é através de probióticos ou lactobacilos vivos, embora esse é o jeito mais comum que você vê por aí na internet. Fazer isso, você pode piorar o seu quadro de desbiose e vazamento intestinal. Porque imagina o seu intestino cheio de bactérias e você colocando ainda mais bactérias através de probióticos ou lactobacilos. Vai causar mais desconforto, como gases, estufamento, diarreia, constipação, e não vai resolver o seu problema. Ou seja, vai piorar os seus sintomas, a desbiose e o vazamento intestinal. Então, qual é o jeito certo de tratar a desbiose? Na nutrição, ao contrário dos médicos, nós aprendemos a curar através dos alimentos. Então, eu juntei todo o meu conhecimento e experiência de 17 anos como nutricionista e desenvolvi um método chamado 3Ps. Ele é dividido em 3 fases e tem duração de 21 dias. Por isso, ele é o método mais eficaz e mais rápido para você tratar a desbiose e o vazamento intestinal. O primeiro P que você vai realizar na primeira semana é purificar. Significa destruir as bactérias ruins e limpar, purificar o seu intestino. Durante 7 dias, você não dará aditivos químicos para o seu corpo. Dessa forma, você vai retirar o que as bactérias ruins gostam de comer, como corantes, conservantes, aromatizantes, espessantes e outras substâncias que agridem o seu intestino. Ou seja, tudo que não faz parte de uma alimentação saudável. E o que você vai comer então? A comida que Deus criou e não a que o homem inventou. Basicamente, é comida de verdade. Tudo que você encontra no supermercado, nas feiras, hortifrutis, vamos só tirar da sua vida aditivos químicos. Quando você destrói as bactérias ruins, você faz as bactérias boas agirem da melhor forma possível e assim tratar a desbiose muito mais rápido. O segundo P significa alimentos prebióticos. Depois que você eliminou o excesso de bactérias ruins, é hora de alimentar as bactérias boas. É nessa fase que incluímos os alimentos chamados prebióticos, que são substâncias que vão servir de alimentos para as bactérias boas e farão suas bactérias boas multiplicarem de uma forma muito mais rápida, deixando o seu intestino cada vez mais saudável e livre de doenças. Prebióticos são alimentos como biomassa de banana verde, chicória, alcachofra, fitoquímicos encontrados em chás específicos e, se necessário, em alguns suplementos. O terceiro significa alimentos probióticos. Na última fase, depois que tudo estiver bem equilibrado aí no seu intestino, com bactérias boas em maior quantidade, aí sim você vai entrar com os probióticos se for necessário. Nesta última fase, você vai dar uma carga extra de micro-organismos para povoar o seu intestino, aumentando ainda mais a quantidade de bactérias boas. Depois desses 21 dias, o seu intestino estará recuperado com um vazamento intestinal fechado.